Olá, boa noite. Eu vou fazer uma análise crítica do livro de Maurice Tardif, né? Que ele traz, né? Vou trazer como tema, né? A profissionalização do ensino é uma conjuntura paradoxal, né? A gente vai ver onde, né? Na crítica aqui na análise, onde é que realmente existe esse paradoxo, né? Então, para começar, o que define uma profissão, né, Maurício, né, o que define a profissão e o movimento no ensino, vou falar sobre esse paradoxo, né, que para Maurício Tardif, nunca se pediu tanto que o professor fosse um profissional. E isso vem numa época, né, em que o próprio conceito de profissão está em crise. Para isso, ele traz o exemplo, né, de uma profissão clássica como a medicina, o direito, né, que tem essas três marcas, né, do saber universitário especializado, autonomia para julgar casos únicos, né, e a responsabilidade pelos próprios erros, né. Então, nos últimos 20 anos, o mundo todo, né, entrou num movimento de profissionalizar, nesse profissionalizar, entre aspas, o ensino, que para Tardif seria a ideia de sair do ofício e criar uma base de conhecimentos, né, e padrões de competência para o professor, que ela dá o exemplo igual que se existe para médicos e engenheiros, por exemplo, né? Então, o problema, né, que é a crise e o saber do professor, né, que justamente aí tem um problema, né? Esse movimento, né, acontece enquanto todas as profissões vivem crises, né? De credibilidade, de formação universitária, do poder, né, da ética. E a pesquisa mostra justamente outra coisa, né? O saber do professor não é igual ao do médico, né? Ela, ele diz, né, que ele é temporal, porque vem da sua história, né, como aluno. Ele é situado porque ele só funciona naquela turma, naquela escola, né? Ele é pessoal e também ético, porque ali, como professor, o objeto do trabalho é o ser humano, né? Em outras palavras, né? Não dá para tratar a sala de aula como laboratório, né? E porque a universidade falha, né? A universidade falha que é justamente, né, nessa questão do, do afastamento entre o professor e a universidade, como se o professor fosse um mero aplicador das teorias que vem na universidade, né, e é preciso trazer, e o professor, né, precisa fazer a junção de escola e faculdade, e o professor ser visto não como um mero aplicador do conhecimento, mas como um produtor de conhecimento, né? É por isso que o modelo atual da universidade é falha, né? Ele é aplicacionista. Primeiro, né, tem um ciclo, né, primeiro a teoria na universidade, na faculdade, depois você aplica na escola, mas na prática o professor, né, na sala de aula, o professor ele reativa as crenças que trouxe quando era aluno e aprende mesmo ali no chão da escola, né? E a saída que o autor propõe, né, é mudar o foco, pesquisar os saberes que o professor já usa no dia a dia, com ele como um coautor, né, participante, como produtor desse conhecimento, e quebrar a lógica disciplinar da faculdade, né, que é justamente aproximar a universidade e a escola de maneira
efetiva, né, de verdade. Então, a mensagem central, né, é que pretendemos, né, ter professores profissionais. Mas para isso, precisamos parar de importar o modelo de medicina e começar a entender o magistério a partir da sua própria lógica, né? Um trabalho humano, certo, que é construído na prática, no chão da escola, né? Então, Maurício Tardif, ele traz justamente essa questão de trazer, né, da universidade, ela trazer o professor para essa produção de conhecimentos, né? De um saber ético, porque está trabalhando com pessoas, né, com seres humanos, com estudantes, é ético, né, porque o trabalho do professor é o ser humano, e não tratar o professor como um mero reprodutor, né, um mero aplicador, né, um aplicacionista. Aqui está a referência bibliográfica, né, que o livro em questão, e obrigado.